Vamos atualizar as informações do mercado pecuário em todo o país. Nós convidamos para abordar esse tema o analista e diretor da Scott Consultoria, o Alcides Torres, que está mais uma vez aqui conosco para nossa satisfação. Alcides Torres, muito obrigado pela entrevista. E antes de começar, eu queria cumprimentar você e toda a sua equipe pela excelente organização e realização do encontro de confinamento e recriadores recentemente em Ribeirão Preto. João Pedro Cuti Dias e o Gustavo D'Angelo participaram, fizeram a cobertura para o canal do Boi e vieram só com elogios a esse evento que parece estar cada vez melhor. Parabéns a você, Alcides Torres, e toda a sua excelente equipe de analistas. Vocês souberam escolher muito bem os palestrantes, assuntos muito importantes para a nossa pecuária. Eu começo perguntando o seguinte: viés de baixa de preço da arroba no mês de maio, pecuarista fica preocupado, não fica? Tem razão para isso? Bom, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado aí pela boa avaliação do nosso evento em Ribeirão Preto. E, Zaidan, todo maio, nos últimos 15 anos, em 14 deles, a cotação em maio é menor que a cotação em abril, tá? Então, vamos dizer assim, a expectativa do mercado era de cotações um pouco mais baixas do que as vigentes em abril, tá? Então, quem monitora o mercado, quem acompanha o mercado, não está surpreso com essas quedas que a gente tem assistido aí nos últimos 3 dias. Muito bem. João Pedro, por favor. Eu vou entrar sair um pouquinho fora do roteiro, Assis. É que ontem o Ministério da Agricultura lançou o edital para escolher as agentes financeiros que iriam operacionalizar os recursos para a recuperação de pastagem degradada. Como é que você vê essa questão? Eles deixaram em aberto a taxa de juros, o agente financeiro teria que buscar no mercado parte desse recurso para poder complementar aquilo que o Ministério colocaria à disposição. Como é que você está vendo nesse momento essa questão, já que a pastagem degradada é um dos grandes problemas da pecuária? Olha, Pedro, eu acho o seguinte, tá? A Scott Consultoria fez um estudo, uma companhia internacional, justamente para estimar a quantidade de capital necessária para formar as pastagens brasileiras, tá? E o orçamento, considerando aí um custo por hectare entre 3 mil, 5 mil reais, dependendo aí da técnica adotada, é muito maior do que o orçamento inteiro do Ministério da Agricultura, tá? Ou seja, é uma tarefa de algumas gerações, não é agora que a gente vai resolver isso, tá? Mas todo o dinheiro é bem-vindo, né? Não só a pecuária, a agricultura de maneira geral, ela carece de financiamento. Ela carece de linhas de créditos com juros condizentes com a característica desse negócio. E quando a gente vê lá que vai ser a juros de mercado, então a gente pode inferir que ninguém vai pegar dinheiro por mais do que a atividade pode pagar. Ainda mais com os juros do jeito que estão, né? Acima aí de 14% ao ano, 15% ao ano. Mas é uma notícia vinda de qualquer forma, porque é um pouco de dinheiro, ainda que extremamente insuficiente, para a gente melhorar a condição das fazendas de pecuária de corte. Para colocar o mercado futuro do boi gordo, você disse agora há pouco que é histórico o preço do boi cair em maio em relação ao preço de abril. E aí nós estamos com os números do boi futuro, o contrato para abril, negociado hoje, em queda de quase 0,3%, projeta uma arroba para liquidação em 322,75. Para maio, 309,70. Depois, para junho, vai subindo 310, até chegar ao contrato mais adiante, de agosto, 324,80. Esses contratos
negociados hoje em queda, revelando um certo pessimismo do mercado. Qual é a leitura? Essa baixa de 322 para maio, 309, já sinaliza o que você acabou de falar para a gente, o Alcides Torres? Olha, quando a gente fala da B13, você manja muito disso, né, Pedro? Pode ser que o pessoal esteja realizando o lucro, já se anteciparam a essa queda e, em função disso, já estão se desfazendo desse contrato. Mas a expectativa do mercado é de preços ascendentes no segundo semestre. Tá? Nós estamos num momento de transição e a expectativa do mercado é que os preços, o mercado do boi gordo, da cota do boi gordo, continue firme ou tope a partir do segundo semestre. Esse primeiro semestre já foi razoavelmente bom. Alcides, você tem os dois fatores que pesam, a demanda e a oferta. A demanda externa vai bater recorde agora de abril, vamos chegar a 280 mil toneladas em natura, processada e tal. O mercado interno, essa última semana do mês, sempre é uma retração, né? Faltou dinheiro, a pessoa dá uma maneirada na compra. Mas ele não tá sobrando carne. O ano passado, nesse período, você tinha uma oferta muito grande de fêmeas. Hoje nós estamos vendo um bezerro se aproximando dos R$3.000. Esse criador ele não vai segurar essa vaca, ele vai dar toque, o que tiver chance de parir esse ano, ele vai segurar. Não vai ter uma oferta tão grande de fêmea como deu ano passado, né? É isso mesmo, a sua observação é corretíssima. Tá? Nesse primeiro trimestre, na verdade, nesse primeiro quadrimestre de 2025, ainda a gente teve um lote de fêmeas bastante expressivo. Tá? E a partir aí do estímulo provocado pela cotação dos bovinos de reposição, você observou, a gente deve ter, né, uma retenção de fêmeas. Tá? E com relação ao consumo, nós observamos no mercado atacadista de carne bovina, o mercado oscilou, descia, subia, caía, e no varejo não. O que isso diz, gente? Que o consumo, apesar de toda essa campanha aí contra a picanha e coisa e tal, né, Pedro? O consumo tem se mostrado firme, tá? Então, como é que é isso? O gerente de perecíveis do supermercado, quando ele percebe que o produto está saindo, ele não abaixou o preço. Então, embora a cotação da carne no mercado atacadista tenha caído, no mercado varejista não caiu, isso sugere que o consumo de carne está num bom nível bem. Ô, Scott, eu tirei um trecho de uma das palestras do encontro de confinamento e recriadores agora deste ano, do Marcos Yankee. Ele disse o seguinte, que nós estamos vivendo a década da pecuária. Não vai ter boi em qualquer lugar para exportação. Só vai ter boi, por exemplo, ele cita Estados Unidos, Austrália, para consumo interno. Não é qualquer um que vai ter boi para exportação. E Brasil e América do Sul têm tudo para ampliar os mercados. Quer dizer, como é que você avalia essa colocação do Marcos Yankee no encontro? Bom, eu concordo com ele, viu? Os Estados Unidos estão com o menor rebanho dos últimos anos. Tá? A cotação da arroba lá, $111, aqui está 50. A gente tem problemas na Austrália com relação a clima. Então, é a vez mesmo da América Latina, é a vez do Brasil. Tá? Essa é uma tese. Então, e a gente está caminhando agora para um ciclo de alta de preço, porque o rebanho brasileiro também está diminuindo, tá? Então, existe outra tese que diz que vai faltar bovino nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, na China e no Brasil, tá? E na Argentina. Eu não acredito muito nessa previsão dramática,
porque ela foi feita por uma lista de clima temperado, né? E a gente sabe que aqui no clima tropical, a recuperação das pagens e um mercado do tamanho do Brasil permite a gente ser um pouco mais otimista. E sim, é a vez do Brasil nos próximos anos. É claro, vai depender do tamanho da bronca, da bagunça que os americanos estão provocando no comércio global. Inclusive agora, até agora em abril, até a quarta semana, a média de preço da tonelada da carne bovina natural exportada já passou de 5 mil dólares. Ou seja, em reais está perto dos 30 mil reais a tonelada. Quer dizer, a indústria frigorífica tem o gado aqui, tem a perspectiva de ter matéria-prima para exportar a um preço muito bom, na média. Esse é o preço médio, né? Não, é isso mesmo. Se você pegasse a relação há um ano, ela estava em torno de... Vamos falar preço China, vai. Estava 4 mil dólares, tá? Hoje já está em 5 mil, 5.100. Melhorou significativamente, tá? E a gente, por exemplo, os Estados Unidos hoje é o segundo mercado, o segundo destino da carne brasileira. E a carne que eles estão comprando aqui, que a gente está vendendo a 50 dólares arroba do boi, lá é 110. Então ele agrega um tremendo valor. Tanto é assim que a gente pagando 27% de imposto para internar uma tonelada de carne nos Estados Unidos, ainda compensa para os compradores pagar essa taxa para distribuir a carne nos Estados Unidos. E não é só preço, né, o pessoal? É preço, é qualidade, é vida de prateleira, é constância de entrega, é perenidade, previsibilidade. O Brasil não é só um país pecuário de quinta categoria. Hoje nós somos um país pecuário de primeira categoria. Bom, nós temos para abrir o mercado o terceiro e do quarto maior importador de carne. O que de novidade tem entre a relação da Coreia e o Japão, Alcides? Olha, Coreia e Japão são possibilidades para o Brasil. Eles pagam muito pela carne, mas tanto a Coreia do Sul como o Japão, eles têm uma grande dependência dos Estados Unidos em função do histórico, a Guerra da Coreia, a Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos ocupou o Japão. Então existe todo um relacionamento muito forte. Essa notícia de possibilidade de abertura é boa, mas eu acho que o destino da carne brasileira está muito mais dirigido lá para o sudoeste asiático. Vietnã, Camboja, Laos, Tailândia, esses países aí. Scott, vocês têm abordado a questão do milho usado na produção de etanol, que não para de crescer. E como é que fica o impacto para a pecuária de corte do país, essa disputa, milho mais para etanol? E aí, como é que fica para a ração do gado? Isso pode mexer alguma coisa? Pode atrapalhar planos, por exemplo, do confinador brasileiro? Não, ao contrário. Eu acho que dentro do etanol de milho, ele produz o DDGS, né? O WDG. Então, isso são alimentos de primeiríssima qualidade, tanto do ponto de vista de energia, ET, como do ponto de vista de proteína bruta, né? PB. Na verdade, nós vamos compor, a pecuária de vai compor com as usinas de etanol de milho, consumindo esse coproduto que seria lixo, tá? E a gente vai consumir isso como um alimento de qualidade.